Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo V2. Hoje, diferente do que vocês estão acostumados, estou eu, Vitor, marido da Érica, apresentando este programa, que eu, sinceramente, desculpa, eu já perdi a conta de qual é o número deste episódio. Mas sejam bem-vindos ao Papo V2, o podcast da V2 Marketing para a internet. Hoje nós temos uma convidada super especial, nossa cliente, doutora Flávia Sabione, veio diretamente de Ubá para gravar esse bate-papo com a gente. Flávia, na verdade, é nascida em Guiricema, né, Flávia? É. Como é que foi essa infância sua lá em Guiricema, lá, até você chegar em Ubá? Onde fica Guiricema? Pouca gente conhece. Pois é, de Guiricema a Ubá, pouquíssima distância, né? Se eu não me engano, 30 e poucos quilômetros. Então, eu cresci em Guiricema. Sempre ouvi falar de Ubá, uma cidade maior, mais desenvolvida, principalmente na parte de médica. Mas de eu sair de Guiricema até chegar em Ubá foram longos anos. Muito estudo aí. Eu morei em Guiricema até mais ou menos uns 15 anos. E aí eu fui estudar em Viçosa. Fui fazer meu ensino médio numa escola federal que tem lá na universidade. E aí logo depois eu entrei na universidade. E aí, estudei lá em Viçosa também, na universidade, 6 anos de curso, né? E aí, depois eu fui para fazer minha residência médica lá em Belo Horizonte. E aí, foram mais 4 anos. Eu fiz 2 anos de residência de clínica médica, então eu sou clínica também. E depois fiz 2 anos de residência de endocrinologia. E aí, depois que tudo isso acabou, eu vim trabalhar em Ubá. O colégio que você está falando é aquele colégio famoso que tem lá, é Coluna, não é? Como que Colune, chama? É. Cara, aquilo era o desejo, era o sonho de consumo. Eu sou de Valadares, né? Então, na época de pré-vestibular, a gente morria de medo das pessoas que estudavam lá no Colune, porque a gente nem tentava a faculdade de Viçosa. A gente falava, os caras sabem... É de fato uma escola muito boa mesmo, assim, porque a fama é gigante. Como é que foi essa passagem lá pelo Colune? Eu sou suspeita para falar, é o melhor colégio do mundo. A gente fala essa frase lá, né? Mas foi uma experiência muito legal. Saí de casa, né, com 15 anos, conheci pessoas de diversos lugares, vivi experiências que com certeza eu não teria vivido ficando em casa, né? E a parte da educação por si só é muito boa. Então, abriu muitas portas para mim. Em termos de educação mesmo, em termos de conhecer novas pessoas também, foi muito legal. Lá no Colune é colégio técnico ou é um colégio científico que te prepara para vestibulares no geral, assim, como não é os colégio demais? técnico, não é colégio técnico não, é colégio científico mesmo, o foco é vestibular. O foco lá é vestibular. Uhum. E para você chegar nesse vestibular de medicina, seus pais são médicos também? Como que a medicina chegou para você? Pois é, eu sou uma pessoa indecisa. E é bem desde criança. Então, medicina nunca foi minha primeira opção. Eu tenho muito familiar médico, tios, tias, primos e tudo. Mas quando eu era criança, eu não queria ser médica. Na verdade, quem queria ser médica era minha irmã, que queria ser pediatra. Eu queria ser bióloga marinha. E depois eu queria ser professora de letras, depois eu queria ser secretariado trilingüe, enfim, eu namorei várias áreas, inclusive engenharia. Mas depois, quando eu fui amadurecendo a ideia, chegando perto da hora de fazer o vestibular, eu imaginei que seria talvez uma área que eu gostaria de trabalhar. E como tinha muita gente na minha família, né, eu fui muito influenciada também dessa parte. E aí foi mais ou menos assim. Mas quando você fala da sua família, os seus pais são médicos? Não, meus pais não. Minha mãe é professora de matemática. E aí, mais tarde, ela ainda fez curso de farmácia, então ela também é farmacêutica. E meu pai é advogado. E trabalha em farmácia. Então, sua mãe fez matemática e farmácia. Aham. Sofreu a bichinha. E eles trabalham em farmácia hoje? Minha mãe hoje é aposentada. Meu pai ainda trabalha na farmácia. Entendi. E essa farmácia, você estava me falando, ela é milenar na família, né? Foi seu avô que fundou essa farmácia. Há quanto tempo tem? Você ia para a farmácia quando você era mais nova? Você tem essas lembranças assim? Ou você... Tenho. Como que era? Meu avô fundou a farmácia, né? Tem mais de 70 anos. E aí, mais ou menos, quando a gente era criança, bem jovem, meu pai também assumiu a farmácia. Então, os dois trabalharam juntos por muitos anos, até quando meu avô se aposentou. E aí, nesse período, a gente conviveu muito lá dentro da farmácia também. Não foi tanto quanto a gente gostaria, porque tanto eu quanto minha irmã éramos muito ocupadas.
A gente passava o dia todo fora, então a gente ficava na escola, e curso de inglês, aula de pintura, conservatório. Mas você tocou? Aham. Que instrumento que você tocou? Eu toco piano e flauta transversal. Ah, mentira. Né? Eu era gago. Aham. Eu, com 6 anos de idade, a psicóloga falou assim, menino, você é muito ansioso. Essa gagueira dele é ansiedade. Leva esse menino para a escola de música. Eu fui fazer piano Que legal. também, É muito legal, com né? 6 anos. É. Eu gostava da inicialização musical. É. Toda sexta-feira tinha uma bandinha, tambor, tarol, e aí ficava cada um tocando um negocinho. Não, e lá na nossa região, né, lá em Rio Branco, tem uma oportunidade que eu acho imperdível, que é um conservatório estadual gratuito. E aí todo mundo pode estudar no conservatório, então a gente estuda teoria de música, estuda, né, canto, estuda arte, tudo lá e é gratuito. É muito legal. Estudei E aí 4 você anos pode lá. escolher algum ou pode fazer todos esses aí? Eu lembro que na época que eu estudei, a gente podia escolher 2. E depois aprofundava em um. Que massa, cara. Então, e hoje você ainda toca piano? Ah, hoje muito pouco. Eu não mais também, É, assim. Eu muito sei pouco. um pouquinho, assim, vou catando Né? as notinhas, né? Mas Tenho muita vontade de fazer aula, assim, tá no topo da minha prioridade assim que o tempo voltar a estudar permite. piano. É, Que massa, cara. é muito legal. E lá em Colune, lá, você aprontou muito? Não. Porque a gente escuta umas coisas aí de Viçosa, tá? Até A que nem gente tanto escuta. assim. Você tem ainda amigos de lá? Você convive com Tem, essa galera tem, ainda? tem sim. Os meus melhores amigos eu fiz no Colune. Assim, tirando os amigos de infância, né? Lógico, que são aqueles que a gente leva pra vida inteira e o laço é muito forte. Os melhores amigos que eu fiz da minha vida acadêmica foram no Colune. Então foi bem legal estudar lá. Mas a gente não aprontava muito, não. Ah, não tinha tanto tempo. Viçosa. A gente só escuta coisas... A gente escuta... Escabrosas, É, né? nossa senhora. Como é que... o Beco... Não, o Beco do Batman é Diamantina. É, Como é que Bar chama? do Leão. Não, mas tinha Que uma tinha, festa né? que era um nome de um homem. Como é que chama? Tem Nico, É né? Nicoloco e o outro Nico é mais Lopes. louco que o Batman. Mais louco que o Batman. A gente escutava umas coisas lá que eram muito boas. É. E na faculdade de medicina, então, você já definiu que você ia ser... Não, você falou que você é Eu sou indecisa. indecisa. Como é que foi até chegar na endócrino A aí? gente Por onde você continua passou? por aí. Endocrinologia foi a área que eu gostei de primeira. Ó. Logo no primeiro, segundo semestre da faculdade, a gente tem uma disciplina que chama fisiologia, que é a base do endócrino, né? Endócrino é muito fisiologia, então eu aprendi isso logo do começo. Me interessei, mas eu me interessei por ginecologia, por pediatria, por cirurgia, por clínica médica, por dermatologia, tudo que eu passava eu gostava. Então, quando chegou a época de prestar a prova de residência, eu prestei, se eu não me engano, 4 provas diferentes, para 4 especialidades. E aí eu fui aprovada e quando chegou a hora eu escolhi clínica médica. E aí a indecisão continuou. Eu passei pela residência de clínica médica, quando chegou a hora de escolher endocrinologia, eu ainda prestei prova para outras 2 especialidades. E no final das contas optei por fazer endocrinologia, mas foi a melhor escolha que eu fiz, porque depois que eu entrei, depois que eu conheci como é o dia a dia no endócrino, eu percebi que eu estava no lugar certo, não tinha outro lugar para eu estar. E ser endocrinologista, com esse tanto de internet que tem hoje, deve estar mais complicado. Porque provavelmente o seu paciente já deve chegar no seu consultório com muita informação, obviamente, talvez na maioria das vezes, todas essas informações desencontradas. As pessoas se autodiagnosticam, né, no Google. O Google hoje merece um diploma, né, de medicina, só que não. ChatGPT vem aí, né? E aí, como é que você faz para você organizar isso aí? Você sofre com isso ou na sua cidade é um pouco menos? Não, na minha cidade tem bastante, mas eu não sofro, não. Eu tenho uma visão de que eu acho que informação é saúde. Então, eu gosto que as pessoas venham informadas, eu não me importo de esclarecer dúvidas. E eu acho que a relação de confiança que a gente estabelece com o paciente vem muito disso, de a gente poder conversar abertamente sobre qualquer dúvida que ele tiver. Né? Se eu estou tratando a saúde de alguém, né, cuidando daquela pessoa como um todo, e eu não permito que ela tenha dúvidas ou que ela se informe de outros meios, de que forma que eu estou cuidando dela, né? A relação ela não pode ser hierárquica. Eu estou aqui e o paciente está aqui embaixo. Faz muito sentido. A gente é igual. Então, ele tem a plena possibilidade
Eu, inclusive, recomendo muitas vezes que eles pesquisem no Google, que eles se informem, tragam dúvidas para a gente poder conversar mais sobre a doença, porque, às vezes, um diagnóstico que para mim é muito simples, para eles está mudando a vida, né? Então, a gente tem que mesmo conversar bastante. Quanto mais dúvida tiver, melhor. Nós vamos conversando, esclarecendo tudo e chegando no meio do caminho muito legal. Lá na sua... no dia a dia, né, na sua clínica diária, se atende mais casos relacionados a quê na endocrinologia? Eu atendo muita obesidade, muito diabetes e muito tireoide. Então, esses 3 são os carros-chefes do consultório do endocrinologista mesmo. E aí, tem as outras coisas que são raridades, que são extremamente gostosas de trabalhar, que é a osteoporose, que não é tão raro assim, mas as pessoas não sabem que o endócrino trata. Parte da neuroendocrinologia, que são alguns tumores que dão na hipófise, a parte das adrenais, né? Essas partes também são muito interessantes. Eu gosto bastante, mas não é tão comum de aparecer. Mas você falou tireoide, Obesidade você falou obesidade e diabetes. É impressão minha ou geralmente uma está relacionado com a outra? Tireoide não. Tireoide é um capítulo à parte. Porque as pessoas falam assim, né? Minha tireoide está descontrolada, engordei 20 quilos. Quem dera, né? Você, coitada da tireoide. Mas assim, na verdade, da tireoide ela pode ter uma desregulação hormonal, né? Uhum. E aí a gente chama de hipotireoidismo quando a tireoide não está conseguindo produzir a quantidade de hormônios para que o nosso corpo funcione bem. E a tireoide, ela acaba participando do funcionamento geral do corpo. Então, ela controla a temperatura corporal, a textura do nosso cabelo, da unha, a textura da pele, batimento cardíaco, ritmo intestinal, a nossa pressão, o nosso humor. E aí, se a tireoide está funcionando menos do que deveria, né, se ela está mais preguiçosa, ou se ela está menos eficiente, a gente acaba ficando menos, né, para tudo. A gente acaba ficando mais negativo em todos os sentidos. E isso pode levar a um acúmulo de inchaço, não é acúmulo de gordura. E aí, se a gente começa o tratamento e o tratamento fica adequado, esse acúmulo do inchaço vai embora. E esse inchaço, assim, é como se fosse um líquido, né? Como se fosse entre aspas, uma água. É um edemazinho. Um edema. Não é gordura, né? A tireoide, ela não é capaz de fazer com que a gente acumule gordura, entendeu? E mesmo que seja um edema significativo, mesmo que a pessoa esteja ganhando um pouquinho de peso por causa da tireoide, a gente só consegue falar de ganhos de peso de até 5 a 10% por conta da tireoide. Então, ninguém ganha 20, 30 quilos por causa da tireoide. Entendi. Já a diabetes, é possível a pessoa ter problemas de peso porque ela tem diabetes? Sim. Na verdade, o caminho é mais ou menos o inverso. É possível que ela tenha diabetes porque ela tem problemas com peso. Entendeu? O que acontece? Quando a gente... Voltando um pouquinho, na verdade, antes do ganho de peso, né? Quando a gente vive o nosso estilo de vida atual, que existe uma grande oferta de alimentos e uma demanda cada vez menor para que a gente se movimente, então, a gente tem oferta de alimentos gordurosos, hipercalóricos, hiperpalatáveis, que são aqueles alimentos deliciosos que a gente sempre quer comer mais e mais e mais. E a gente, por outro lado, não precisa se movimentar. O carro está aqui a qualquer momento, o delivery chega na nossa casa, a gente não precisa sair, às vezes, nem para trabalhar, no caso do home office. E a gente vai ter um desbalanço. A gente consome uma quantidade de calorias e energia muito grande e a gente não gasta essa quantidade de calorias e energia. O que é essa quantidade de calorias e energia? Ela vai virando glicose no nosso sangue. De forma muito leiga, é mais ou menos isso. Mas quanto mais leigo, melhor mesmo. É o caminho, porque senão eu não vou entender, ninguém vai entender nada. Sim. E aí a gente tem um órgãozinho muito bacana dentro do nosso corpo que controla a questão da glicose no sangue. Ele veio para poder balancear, para que a glicose fique sempre mais ou menos estável no nosso sangue, que é o pâncreas. Então, se eu estou sempre dando cada vez mais glicose, sobrecarregando o meu corpo com cada vez mais glicose, o meu pâncreas vai ter que trabalhar mais. E ele vai ter que produzir mais de um hormônio que chama insulina. E é a insulina que faz a produção, o controle da glicose, né? Eu produzo insulina para que ela baixe a glicose. Se eu estou dando cada vez mais glicose, eu tenho que produzir cada vez mais insulina. Entendeu? E aí a insulina, ela chega a um patamar que ela não consegue mais trabalhar. Esse é o patamar que a gente chama de resistência à insulina.
Não é que o nosso corpo não produz mais. Tá. É que o nosso tecido, ele está tão intoxicado com glicose que a insulina já não consegue mais agir. A gente está tão inflamado que o corpo não consegue mais sofrer a ação da insulina de forma adequada. Beleza. Então, a gente começou lá naquele estilo de vida que estava ruim. Eu ingiro muita caloria, eu não me alimento bem, eu não tenho um estilo de vida legal, eu não me movimento, não faço atividade física, meu dia a dia é completamente sedentário. Estou colocando glicose para dentro, glicose para dentro, glicose para dentro. O pâncreas vai dando conta do recado. Até que chega uma hora que a corda estoura e o pâncreas não dá mais conta do recado. Como se o pâncreas infartasse. Ele continua funcionando. Ele está funcionando muito ainda. Ele continua funcionando. Ele está sobrecarregado, na verdade, Entendi. né? E aí a gente vai ter a resistência à insulina. Se a gente tem resistência à insulina, a gente começa a ter a base de várias doenças, como diabetes, síndrome do ovário policístico, síndrome metabólica, entendeu? Então, a gente tem aqui, é como se fosse uma árvorezinha que brota várias doenças e a raiz está no estilo de vida que é mal conduzido, né, na maioria das vezes. Mas isso chega a um ponto que não tem mais volta? Ou qualquer momento é um momento para a pessoa mudar o estilo de vida e essas questões fisiológicas, elas voltam para o lugar normal, não sei se pode usar essa palavra normal, ou vai chegar uma hora que não volta mais, que o prejuízo agora ele é crônico? A gente tem um grande intervalo de tempo que a gente consegue trabalhar sem que o prejuízo seja crônico. Quando que a gente fala que o prejuízo é crônico, na verdade, né? Então, eu estou levando aquele estilo de vida, eu estou maltratando meu corpo, eu não estou cuidando, tá? Eu deixo a obesidade acontecer, e aí eu vou levando. Até aqui, eu, teoricamente, não tenho nenhuma doença. Meus exames estão normais, eu não tenho diabetes. Até aqui, tudo tem volta. A partir do momento que eu começo a falar de diabetes, já é um diagnóstico que não tem cura. Tem um controle super legal. Dá para, inclusive, controlar sem medicação. Se a pessoa for bem aderente com a atividade física, for bem aderente com a alimentação, a gente nem precisa tomar remédio. Mas é como se a gente estivesse numa encruzilhada e a gente tem que escolher o caminho que a gente vai seguir. Ou a gente segue o caminho de fazer aquele esforço de cuidar do estilo de vida e vai dar trabalho pra caramba e não vai ser legal, porque realmente não é legal a gente parar de comer coisas mega calóricas e super gostosas todos os dias e levantar do sofá e fazer uma caminhada. Sem né? sacrifício, né? Isso é um sacrifício, né? Ou a gente vai escolher o outro sacrifício, que é ter que cuidar da saúde tomando várias medicações, quem sabe até insulina no futuro, né? Eu já ouvi que assim, a gente tem que escolher o nosso difícil, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Qual o difícil que você vai escolher? O difícil de ter uma vida agitada, não, mas de ter uma vida com esporte, com uma alimentação boa, evitando sedentarismo, ou você vai ter uma vida difícil, sedentário, com sobrepeso, com problemas de diabetes, às vezes hipertensão, Sim, né? sim. Porque no final vai acarretar em obesidade, né? Sim. E aí eu queria te perguntar, a obesidade, ela é o quadro final desse desarranjo todo entre se alimentar e não exercitar? Ou, de fato, a obesidade, ela é uma doença que, assim como a gripe, ela vai acometer alguma pessoa e não outra pessoa? Não sei se nem é correto dizer se há um gene, né? Se isso pode ser genético ou não. Mas a obesidade, ela pode ser tanto o resultado de várias escolhas ruins, e aí eu digo ruins no estilo de vida, ou há também um componente genérico. É multifatorial nesse tanto assim, ou pode ser um, ou pode ser outro, ou pode ser os dois? A gente tem algumas causas puramente genéticas de obesidade, sabe? Algumas causas de obesidade infantil, mas são doenças raríssimas. A gente conta no dedo quantos a gente vai ver, sabe? Então, excluindo essas causas que são puramente genéticas, a obesidade é multifatorial. Mas, mesmo nas pessoas que têm, né, população comum aqui, todo mundo conversando e todo mundo vivendo uma vida mais ou menos normal, às vezes extrapolando, tem as pessoas que têm uma predisposição genética a ganhar peso e tem aquelas pessoas que são magras de ruim. Todo mundo conhece, né? Aquela pessoa que bate um pratão e não engorda de jeito nenhum, né?
Mas então tem sim componente genético na obesidade. Agora, não é nunca o caminho final. A obesidade não é caminho final de nenhuma doença. É o começo de desenvolvimento de fisiopatologia de várias doenças. Então, se eu tenho obesidade, eu tenho maior risco de hipertensão, de diabetes, de ter um evento coronariano, tipo um infarto, né, uma trombose, cânceres de vários fatores, né? Então, não é o final do caminho, não. É o começo. E é a melhor hora de agir. É a hora que o benefício consegue vir mais claro, né? Mais rápido. Olha, é muito difícil tomar essa decisão de vou começar a treinar, vou fazer dieta. No final, você precisa mudar a sua vida, né? Você precisa reformar um monte de coisa, né? Uhum. Sexta-feira, estamos hoje, pessoal, hoje é sexta-feira, o Dia Internacional de beber cerveja e comer torresmo. Já deve ter dado 6 horas da tarde. Já deu 6 horas, inclusive. Então, assim, poxa, principalmente os latinos, né? Assim, a cultura latina, a gente celebra e comemora as coisas em volta de uma mesa, geralmente farta, né? Bolos de aniversário de 1 metro com 50 centímetros de altura. Então, você precisa tomar essa decisão de ou não participar, ou se participar, evitar esse tipo de comportamento alimentar, é uma decisão muito difícil, né? E eu falo por mim mesmo, assim, a obesidade, ela é uma doença que tem cura, ou a obesidade, ela não tem cura e você vai ter que lidar paliativamente com isso pro resto da vida? Ela não tem cura. O ganho de peso tem cura. Então, se eu estou falando de uma pessoa que hoje está com 120 quilos, a gente consegue reverter esse quadro e, às vezes, fazer uma perda de peso que vai ficar legal. E aí, o ganho de peso teve cura. Então, hoje eu estou com um peso que está mais satisfatório para a minha saúde e para a minha estética. Isso tem cura. Agora, tem um fatorzinho que a gente chama de mindset hipotalâmico, que é uma lembrança que o nosso cérebro tem para o resto da vida do maior peso que a gente já teve. Por quê? Se a gente for lembrar, bem antigamente, lá nos primórdios da humanidade, nós não fomos feitos para viver com essa oferta de alimento que a gente tem hoje. Antigamente, bem lá antigamente mesmo, quem perdia peso é quem estava doente ou quem não conseguia comer. Então, quem perdia peso estava morrendo. Antigamente, né? Faz total sentido. Sim. Então, nosso cérebro aprendeu de forma muito inteligente que perder peso é morrer. Né? É sinal de doença, sinal de que as coisas não estão indo bem. Então, o nosso cérebro faz de tudo para que a gente não perca peso. Se a gente driblar todos esses mecanismos que não são fáceis de serem driblados e conseguir fazer perder peso, ainda assim ele vai guardar com carinho aquele peso maior da vida que você já teve e ele vai te fazer tentar voltar para esse peso. Então, por isso que a gente fala que a obesidade não tem cura. Você sempre vai ter que ficar alerta, porque a possibilidade de voltar para o maior peso da vida existe. Mas o ganho de peso tem cura. O ganho de peso a gente consegue controlar. Mas aquela pessoa que perdeu o peso, a gente fala que ela é como se estivesse andando numa escada rolante, que está subindo e ela está tentando descer. Ela continua esforçando, mas ela praticamente não sai do lugar. Então, hipertensão, a gente sabe que não tem cura, né? Mas tem tratamento. Diabetes, pelo que você falou há pouco, também não tem cura, mas tem tratamento. Então, a obesidade não tem cura, mas tem tratamento. Quais são hoje os mais... ou qual é o tratamento mais indicado para a obesidade? Assim, o tratamento para a obesidade, ele é multifatorial. É como se pegasse uma pizza e dividisse em vários pedaços e todos esses pedaços são igualmente importantes. Às vezes as pessoas focam muito no pedaço da medicação, por exemplo, né? Que medicação para a obesidade é uma coisa que a gente usa, né, hoje em dia. É porque a gente está acostumado, tem uma dor de cabeça, eu tomo uma aspirina, dipirona e vai melhorar. E vai passar. Mas medicação não é o pilar do tratamento da obesidade. A gente tem que pegar essa pizza e dividir em várias fatias. Uma dessas fatias, por exemplo, é o sono. Toda vez que a gente dorme mal, a gente fica mais propenso a fazer escolhas calóricas na alimentação bem maiores, né? Então, se a gente já está cansado porque dormiu mal, nosso cérebro quer outro tipo de recompensa.
E aí eles se quer dizer que recompensam. quem dorme mal tem mais facilidade de ganhar peso? Tem Nós sim. vamos voltar nisso aí. Os Pode trabalhadores continuar sobre os noturnos. multifatorial aí. Tem sim. Outra coisa é a manejo de estresse, né? Se eu lido com um estresse de uma forma ruim, né? Se eu vivo uma vida que está sempre me colocando na beirada de um ataque de nervos, meu cérebro também vai precisar de recompensas. E aí, se eu estou sempre a um ataque de nervos em todas as esferas da minha vida, minha recompensa vai ser a comida, né? E aí, em manejo de estresse, na verdade, a gente acaba entrando em tudo. Ambiente de trabalho, convívio familiar, né? Você mesmo estava falando agora há pouco como é importante que todo mundo que está em volta da pessoa que está tratando a obesidade trate também, né? Então, o ambiente também é muito importante. Não tem como tratar a obesidade sem tratar o ambiente. Eu atendo às vezes crianças e adolescentes no consultório em que os pais levam as crianças e os pais comem completamente errado. E eles esperam que a gente corrija a alimentação da criança e que a criança coma certo, com os pais comendo errado dentro de casa. Poxa vida, eu acho desonesto, para falar a verdade, assim, tanto com crianças ou com adultos, né? Imagina, você está fazendo dieta e a Érica quer comer um cheeseburger toda noite. É desonesto com você. Cara, Porque que é o cheiro do bacon impregna a casa inteira. Não é? Eu fico imaginando assim, o cara que é viciado em, sei lá, maconha. Sim. Aí o cara, um maconheiro danado, resolveu que vai largar a maconha. Mas metade ou mais da metade dos amigos dele é maconheiro. Onde ele vai? Ele vai andar com esses caras que ainda fumam maconha e ele não vai? É tipo fazer aqueles testes de fidelidade, sabe aqueles programas de fidelidade? Todo dia você tá lá fazendo teste de fidelidade sem parar. E você não pode falhar. Não pode falhar. Né? Porque, assim, lógico, para o mundo de drogas é outro assunto, mas para tratamento de obesidade sempre vai ter alguém para te atacar e falar: não era para você estar de dieta hoje? Por que você está comendo isso? Vai engordar, hein? Você não está de dieta? E o contrário é verdadeiro também, né? Sim. Não, mas você vai comer só isso? Não, só come isso, mais um pouquinho. Nossa, que absurdo, fiz com você tanto não carinho. Gostou, não. Você nem repetiu, não é? É um absurdo, né? Tem só esse restinho de arroz aqui, põe aí pra eu lavar essa panela. Lá em casa era o que eu mais escutava. Restinho de arroz dava 2 vezes o que eu já havia acabado de comer, né? Então, e você come com gosto. Demais, a rapinha do arroz ainda, o temperinho tá todo ali embaixo, eu comia com gosto mesmo. Sim. Mas eu acho o ambiente realmente um negócio... É importante. Talvez o mais difícil. É muito difícil de lidar. Eu vejo que os casos que têm de mais sucesso de tratamento de obesidade lá no meu consultório é quando a pessoa controla o ambiente. Então, muitas vezes, a dona de casa, né, a mãe da família, e aí ela faz a compra do mercado, ela cozinha, e aí ela decidiu que a partir de agora vai ser assim e todo mundo obedece. Ela controla o ambiente. Ela controla o ambiente. E quando a pessoa se isola mesmo. Então, minha turma é de ir pro bar beber sexta, sábado e domingo. Eu não vou pro bar beber sexta, sábado e domingo. Enfim, eu vou me isolar, o que não é bom também, mas acaba sendo necessário para alcançar o objetivo que para aquela pessoa naquele momento é importante também. Né? E me fala aqui, é possível a pessoa, eu não sei nem se é da sua área, né? Mas é possível a pessoa emagrecer ou entrar num processo de perda de peso e uma vez ou outra ela escorregar ali, ela, sei lá, comeu uma feijoada, tomou várias garrafas de cerveja. Como que ela resolve isso depois? Perdeu tudo ali? Acabou? Não. Nossa, não. A gente está falando de vidas, né? A gente está falando de pessoas e pessoas cometem erros e isso não é um erro. E a gente tem que lembrar que comida é essencial para a vida. Né? Não é, por exemplo, um cigarro, que eu não preciso de um cigarro para poder viver. Então, primeira coisa, comida é essencial para viver. Segunda coisa, comida é social. Né? E terceira coisa, o progresso, ele não acontece de uma escadinha que a gente só sobe, né? O progresso, ele sobe, ele desce, ele sobe mais um pouquinho, ele desce mais um pouquinho, e aí isso a gente vai alcançando o resultado de longo prazo. Então, se você está em tratamento de obesidade, se você conhece alguém que está e a pessoa está ali falhando naquele momento, né? Falhando no tratamento, que não existe isso, ela vai seguir o jogo, né? O dia seguinte é o dia seguinte. E aquela refeição não é capaz de parar o tratamento, não é capaz de falhar com tratamento nenhum e não é capaz de fazer com que ela se sinta derrotada, desde que ela esteja orientada para isso, né? Que falhas vão acontecer, falhas na dieta, né?
na verdade. Mas é diferente do dia... Tem uma expressão, não tem dia O do lixo? é. Você sabe o que é isso? Como é que é isso aí? O dia do lixo é o seguinte, eu tenho 6, 7 dias na semana, eu escolho 6 em que eu vou me alimentar perfeitamente, e aí eu tiro um dia que eu não vou comer o que eu quiser. O dia do lixo, ele não funciona muito bem. Primeiro que comida não é lixo. Mesmo que seja, sei lá, miojo com Doritos, não é lixo. Segundo que se você concentra todas as calorias do seu dia de uma forma desenfreada naquele dia, você pode acabar perdendo o progresso da semana inteira, num dia só. Entendeu? Toda a restrição calórica que você fez ao longo de 6 dias, dependendo do que você fizer no seu dia do lixo, você perde ali. É possível consumir em um dia Nossa! toda a caloria que você evitou por 6 dias? Nossa Senhora! Tipo, é possível comer 10.000 calorias num dia? Fácil. Oh. Dependendo do que for, é fácil. E dependendo do grau de restrição que a pessoa fizer também, né? Ainda também não chega a 10.000 calorias, não. Vamos botar uma dieta que restringe 500 calorias por dia. Vai ser 6.000 calorias no dia. Nossa. Né? Contando que, na verdade, vai ser 5.000 calorias no dia. Então é possível que num dia você perca o progresso da semana. Possível demais. Eu sempre mostro para meus pacientes, né? Se segunda-feira eu como isso aqui, terça eu como isso aqui, quarta eu como isso aqui, aí quinta eu como isso, sexta eu como isso, sábado eu como isso, domingo eu como isso aqui. A gente não tem a capacidade de controlar só pelos dias bons e compensar os dias ruins, né? É melhor que todos os dias tenham um pouquinho de regularidade, mesmo que nem todos os dias sejam completamente perfeitos. Mas contar caloria é um negócio que funciona ou você acha que não é legal ficar contando caloria e só segue a... Assim, depende muito da pessoa que está sendo tratada. Algumas pessoas que têm distúrbio de alimentação, né? Tem um quadro de transtorno de compulsão alimentar, ou tem alguma questão psicológica mais intensa com a comida, um comer emocional mais intenso. Talvez contar caloria não seja a melhor ideia, porque pode desencadear um quadro de compulsão. Mas, em regras gerais de dieta, contar calorias é essencial. Toda dieta conta calorias. Às vezes, a nutricionista não conta pra gente que ela está contando a nossa caloria. Mas toda dieta conta caloria. A regra para emagrecer é que a gente gaste mais do que a gente consome. E, para isso, a gente está contando calorias. Eu quero voltar naquele negócio do sono. Uhum. A pessoa tem que aprender a dormir, então... Tem. Nossa, higiene do sono é tudo na vida. E a melatonina também? Higiene do sono, melatonina, benzodiazepínicos, esses indutores do sono, tipo Zolpidem. Para onde é que vai esse negócio do sono de qualidade, assim? O sono de qualidade, ele é essencial para tudo na vida, né? E aí, um adulto, em média, ele demanda mais ou menos 7 horas de sono por noite, de 7 a 8 horas. Para a gente alcançar isso, a gente precisa de ter uma rotina de sono. Muitas pessoas não têm rotina de sono, conseguem alcançar esse número, né, de sono por dia tranquilamente, mas para outras pessoas é mais difícil. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter com o nosso sono é fazer a higiene do sono. E se tem uma coisa que o nosso corpo gosta é de rotina. Então, se a gente faz todos os dias a mesma coisa do mesmo jeito, o nosso corpo se acostuma com aquilo e ele responde muito bem a esses estímulos. Por exemplo, se eu quero fazer minha higiene do sono, eu posso fazer de um ritual de desligar, por exemplo, o meu celular, a televisão, às 9 da noite. E aí eu vou ler um livro, depois eu vou tomar uma xícara de chá, depois eu vou fazer a minha higiene dental. E aí eu vou deitar na minha cama, apagar a luz e eu vou dormir. Nos primeiros dias vai ser muito ruim. Eu não vou conseguir dormir com essa rotina que está completamente disruptiva com o que eu estou acostumada. Mas depois de alguns dias repetindo, o cérebro começa a acostumar. Ah, tá, entendi. Então, se 9 horas desliguei o celular e a televisão, li o livro, tomei o chá, quer dizer que está chegando perto da hora de desligar. E aí ele começa a responder a isso e o sono fica muito mais fácil. Para quem não consegue controlar a rotina do sono só fazendo a higiene, a gente pode fazer mão de medicações. E aí a gente tem as medicações que são mais indutoras do sono, tipo o Zolpidem, tipo a Zopiclona, né? São boas, mas nem tão boas assim. Elas têm muitos efeitos colaterais, não são bons para ser usados em idosos. Tem os benzodiazepínicos,
que também não são muito bons, costumam dar ressaca no dia seguinte, eles aumentam a chance de doença demencial no idoso, não são bons em idosos, né? Aumenta o risco de queda, não é legal. Então, se você puder evitar, ótimo. Melatonina é um bom indutor do sono, mas ele não é tão eficiente assim. Então, talvez para distúrbios mais leves do sono, sabe? Talvez para distúrbios que tem aquela questão do ciclo circadiano. Eu durmo bem, mas eu durmo tarde. Né? Meu horário de dormir é tipo 2 da manhã. Tem pessoas que são assim. E às vezes a melatonina pode adiantar o ciclo circadiano dessa pessoa. Eu tenho muita dificuldade de pegar no sono. Depois que eu engato, eu vou Aí bem. você vai bem, é. Mas já parou para pensar se seu ciclo circadiano é atrasado? Não sei, eu nunca, agora que você levantou essa questão, eu não sei, mas assim, nós temos, aparentemente lá em casa, nós temos bons hábitos em relação aos horários de acordar e de dormir. Uhum. Então, a Érica acorda mais cedo porque ela vai treinar, vai fazer o treino dela de musculação e tal mais cedo, 7 horas. Eu levanto por volta de 7, ela levanta por volta de 6 horas. A gente vai dormir mais ou menos no mesmo horário, né? Por volta de 22 horas a gente está indo dormir. A Érica, com 2 minutos, ela está dormindo. Meu sonho é ser assim. Eu não sou assim também, não. Eu deito, aí eu começo a pensar, eu começo a suar, vai dando um calor no pescoço, aí eu mudo, aí eu viro do lado para a cama para eu deitar para debaixo do ventilador, para ver se eu dou uma refrescada, para poder dar uma desacelerada, mas até que a minha cabeça desacelera o pensamento, demora muito. Então, quando, por exemplo, eu uso a melatonina, eu sinto que eu pego no sono mais rápido. Uhum. Mas eu perco o sono mais cedo. Entre aspas, quando passo o efeito da melatonina, eu acabo acordando. E eu acordo com uma atividade cerebral muito intensa, pensando muito mesmo, assim. É de raciocinar enquanto dorme. Então, isso... O sono não é de tão qualidade meu assim. sono... Aí, sabe que horas eu volto a dormir? Por volta de 4h30, 5 horas, 5h30. Aí eu volto a dormir mais ou menos umas 5 da manhã. E aí, na hora que dá umas 7 horas, eu acordo. Assim, a rotina do sono pode te ajudar a se desacelerar mais cedo, né? Porque aí seu cérebro já vai acostumando a desacelerar. Meditação ajuda muito também. Eu sei que muita gente tem preconceito com meditação, mas ajuda demais. Né? Você medita? Pouco. Eu deveria meditar mais. Mas hábito é um negócio, então, você falou, né? Rotina. De repente, o hábito seja... Bons hábitos, ter essa rotina, seja um bom começo, né? Estabelecer uma rotina, assim. E eu sei que cada pessoa é uma pessoa, né? A medicina trata o indivíduo, não trata um diagnóstico. Mas tem uma rotina que seria, assim, para a grande massa, para o grande geral, numa média, assim. O que é uma boa rotina, um bom hábito no dia a dia, assim? Para quem trabalha de 8 às 18. Não é de sono. Ou é de sono? Não, de vida, de acordar, o que fazer acordar, algumas coisas nesse sentido, assim, para que isso no final do dia melhore também a qualidade do sono, né? Algumas coisas são bem legais. Primeira coisa, luz natural quando a gente acorda. Às vezes a gente tem o hábito de ficar na cama enrolando antes de levantar. Uma coisa que faz o nosso cérebro ativar e despertar e perceber que está na hora de começar o dia é ver a luz solar. E isso ajuda muito a regular o ciclo circadiano também. Então, ver a luz do sol é muito bom quando acorda. Hábito de meditação também é muito bom. A gente vive num mundo de fluxo de informação o tempo todo e a gente não consegue desligar, né? Então, se a gente tira 3 minutos do dia para poder fazer uma meditação, isso pode ajudar a voltar o cérebro para o centro. Isso pode acontecer em qualquer momento do dia, né? Seja de manhã para poder se preparar para começar o dia, no meio de um dia corrido do trabalho, ou no final do dia para poder finalizar, né? Em qualquer momento isso é possível. Atividade física é essencial. E aí, muita gente pergunta, qual atividade física? A que você quiser, durante o tempo que você quiser fazer. Lógico que quanto mais melhor, mas para começar, né? Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, o horário que couber melhor na sua rotina, não tem muita diferença sobre o horário de fazer atividade física, o importante é que faça.
Sobre o consumo de alimentos, a gente sempre recomenda que a gente tenha uma alimentação mais natural possível. Então, evitar processado e ultraprocessado é importantíssimo. E, se possível, evitar carne vermelha, porque também faz muito mal para a nossa saúde, né? Aumenta o risco de vários cânceres, tudo inflama o corpo, não é legal. Então, evitando processado, ultraprocessado, fazendo uma alimentação ali mais natural, à base de vegetais, à base de castanhas, à base de peixe, frango. Nós já estamos, assim, mais do que 99% da população em saúde. Com certeza. Sim. Com certeza. Difícil demais fazer tudo isso, né? E se a gente conseguir fazer um pouquinho, já é um grande passo. Tem uma questão muito interessante sobre mudança de hábito, que a gente sempre vê, inclusive agora na internet, isso é muito difundido, sempre vê a pessoa do hábito perfeito. Minha vida é perfeita, eu sempre acordo às 5 da manhã, eu dou uma corrida, depois eu volto, brinco com minhas crianças, depois eu vejo meu marido, preparo o café da manhã, saio, trabalho, volto, vou pro happy hour da empresa, volto para casa, brinco mais com as crianças, namoro meu marido, volto, vou pra academia, tomo um banho, durmo 8 horas por noite e às 5 da manhã eu tô acordada com uma super disposição. Essa é a pessoa perfeita que aparece no Instagram todos os dias. Cadê você, gente? Ela não existe. Não existe. Mas assim, se a gente sair do zero, tô lá comendo iFood todo dia, não tô fazendo nada de exercício, tô totalmente errado nos meus hábitos, e eu quero almejar a vida de hábitos perfeita, se eu tentar sair do zero e almejar direto para a vida de hábitos perfeita, eu vou falhar. Porque o nosso cérebro ele não consegue adaptar para coisas muito disruptivas ao mesmo tempo. Várias coisas ao mesmo tempo, né? Mudança de hábitos é uma coisa que é difícil para o nosso cérebro inconsciente captar. E aí tem uma coisa que é o poder de fazer um pouquinho todo dia. Poxa vida, isso é difícil pra caramba. Eu tô falando aqui que é fácil, mas é difícil pra caramba. Por quê? Para poder aceitar o poder de fazer um pouquinho todo dia, você tem que aceitar que o resultado vai demorar. E a gente não quer que o resultado demore, a gente quer que o resultado venha antes de começar o esforço, né? Então, assim, nada de bom que a gente constrói na vida nem vem rápido e nem vem sem trabalho e esforço enorme da nossa parte. Então, se você está tentando construir um hábito legal, um hábito bom, que vai mudar a sua vida, saiba que ele vai demandar tempo e ele vai demandar muito esforço. E para a galera que está querendo mudar muito rápido, o pessoal está assim, faltando beber ao invés de aplicar Ozempic. Tá. A gente não chegou a falar de medicação, na verdade. Para o cara que quer, ou, aliás, né, o cara que tem esse desejo de emagrecer rápido, a gente está vendo aí essa nova medicação, é a semaglutida, né, que é o medicamento, né, o famoso Ozempic. Cara, você chega na farmácia, não tem. Eu sei. Tá em falta. Custa R$1.000 o negócio, sei lá quanto custa. Né, doutora Cláudia, quanto custa uma cara? Gente, a irmã da Flávia está aqui na sala, ela é farmacêutica que trabalha numa farmácia. Você sabe o preço do Ozempic, mais ou menos? Se bem que lá na farmácia não tem. Lá não procuram muito, mas... O pessoal de Guiricema tem bons hábitos, parabéns para vocês, tá? Mas eu acho que é mais ou menos por aí, uns R$1.000, né? Cara, não tem, o pessoal tá frenético tomando isso, né? E não é só ele, né? Tem, acho que agora nele, tem um negócio que entrou na bula, que também agora ele serve para obesidade, mas já haviam alguns antes que faziam mais ou menos a mesma coisa, né? Os inibidores do GL. Inibidores vixe, análogo do receptor de GLP-1. Exatamente. E aí, cara, como é que tá essa onda aí? Você tem visto isso no seu consultório aí, essa febre? Tem. Eu adoro o Ozempic também. Vou te explicar por quê. É o seguinte, então. A gente falou de sono, falamos de manejo de estresse, falamos de ambiente. Hábitos, eu acho que já falamos, né? Alimentação e atividade física. Higiene do sono. Isso. Dormir bem. Isso. Então, foi higiene do sono, ambiente, que é muito importante. Então, convívio social com as pessoas ao redor. Atividade física. E aí, sobre atividade física, eu preciso falar, já que a gente está falando sobre atividade física também. Só bem brevemente, o que a gente recomenda para quem tem obesidade e está querendo começar atividade física? Pelo menos 150 minutos por semana de atividade aeróbica. Se puder alcançar 4 horas por semana de atividade aeróbica, nota 10.
e 2 sessões por semana de atividade resistida, que aí é pilates ou musculação, tá? Então, de atividade física é isso. Alimentação, já conversamos. Desculpe te interromper. Nem é tanta coisa assim, Nem é tanta né? coisa assim. A pessoa passa 12 vezes mais que isso aí no TikTok ou no Instagram. Eu sempre peço para meus pacientes que têm dificuldade de fazer atividade física olharem o tempo que eles passam no Instagram. Porque você consegue fazer isso pelo aplicativo. 4 horas de aeróbico. Pode ser uma caminhada. Por semana, né? 4 horas por semana. De leve a moderada, dependendo de quando a pessoa tá. 4 horas por semana. E 2 dias de musculação. 2 dias de musculação. É o que a gente pede para começar a conversa. Né? Lógico que depois, podendo, vai aumentar, mas não é tanta coisa assim. Não precisa passar 3 horas por dia na academia. E que a maioria dos iniciantes fazem, né? O cara quer resolver tudo de uma vez e acaba partindo, então, para as medicações que a gente acaba falando. Aí, só antes da medicação tem alimentação, né? Então, qualquer dieta que é recomendada para poder perder peso. Isso é uma dúvida muito frequente também. Qualquer uma que te faça ter déficit calórico. Então, pode ser low carb, pode ser a DASH, pode ser a mediterrânea, pode ser jejum intermitente, pode ser baixo teor calórico, pode ser dieta prescrita por qualquer nutricionista, né? E aí, cada nutricionista tem sua linha de pensamento. Então, dietas que fazem emagrecer, né, fazem perder peso, são aquelas que têm um gasto calórico maior do que o consumo calórico. É isso. Dieta que funciona basicamente Tem como é a gente medir o quanto a gente gasta de caloria? Tem sim. A gente consegue fazer isso por bioimpedância, que é um método mais acessível. A gente faz em academia, faz no consultório também. E o método mais preciso é o método da calorimetria indireta, que é um método pouquíssimo acessível, sabe? Então, a gente quase nunca faz, mas ele existe. O método da bioimpedância está bem acessível, a gente usa bastante no consultório também. Então, o déficit calórico em relação a esse... A esse metabolismo, Entendi. E agora falando de medicação. Medicação a gente tem... Eu falo que assim, que bom que eu sou endócrino agora, porque eu estou numa época muito legal de ser endócrino. A gente está vendo medicações para tratar obesidade surgindo toda hora aí. E a da vez é o Ozempic. Então, o Ozempic é a semaglutida, né? A marca Ozempic, na verdade, ela surgiu no mercado brasileiro como uma proposta para tratamento de diabetes. A semaglutida trata tanto a obesidade quanto diabetes. E aí a marca Ozempic foi feita para poder tratar diabetes. Tanto é que não fala de tratamento de obesidade na bula. Acho que é disso que vocês estavam falando. Parece que vai mudar a bula, ou mudou, adicionaram. Na verdade, vai ser lançado ano que vem uma medicação que chama Wegovy, que é a semaglutida com a bula para tratamento de obesidade. Mas isso é meramente burocrático, porque é a mesma substância, a dose a gente consegue alcançar, apesar do preço, e trata bem a obesidade. A questão do uso abusivo das pessoas, eu acho que está muito relacionada com o que é ter ganho de peso, e como sempre foi na história da humanidade, né? Pelo menos na humanidade recente. Ganho de peso sempre foi um grande tabu, algo extremamente marginalizado, que as pessoas têm vergonha de falar, sentem muita culpa e não têm abertura para serem tratadas. Então, o que é tratamento de obesidade nos últimos anos? Eu vou no consultório, eu escuto do médico que eu tenho que emagrecer, junto com o encaminhamento para o nutricionista e um recadinho para eu tomar vergonha na minha cara. E aí, se o médico, que é quem deveria estar ali na postura de me ajudar a resolver o meu problema, me pede para tomar vergonha na cara, quem que eu vou recorrer? Eu vou tentar uma solução sozinha. E aí vem as dietas da lua, Modern Diet, chá, emagrecedor, sei lá, dieta... todas essas dietas que a gente conhece por aí, né? E todas elas têm grandes efeitos colaterais, né? A gente vê, às vezes, até óbito de pessoas por causa de excesso de chá emagrecedor. Então, assim, se eu estou tentando tratar o meu peso e eu não tenho acesso a tratamento, eu vou dar o meu jeito, eu vou parcelar o Ozempic em 50 vezes e eu vou comprar. Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa ela compra uma caneta e ela acha que uma caneta vai resolver o problema dela. É todo mês, não é? Até precisa parar, não é? Assim, é um tratamento de longo prazo. Curto, né? É um tratamento de longo prazo, Infelizmente, é um tratamento de longo prazo. Quem dera resolver-se em um mês, né?
Mas, assim, as pessoas usam o Ozempic nessa tentativa. Eu acho uma pena que seja assim, mas eu acho até digno, porque ela está tentando ali resolver o problema dela, no final das contas, né? Mas é um excelente medicamento, eu uso bastante no meu consultório, tem indicação para tratamento de obesidade. Quando tem uma permissão ali do padrão alimentar do paciente, que é um remédio que não funciona para todo mundo também, isso é importante ser falado, eu uso com tranquilidade, é muito bom. E, obviamente, né? Tudo que a gente está falando aqui a gente pode cortar e não precisa necessariamente usar, né? Uhum. Tem sei lá, uns 2 meses que eu vi e eu tenho visto pessoas falando de quadros de depressão e pensamentos suicidas após o uso de Ozempic, após interromper o tratamento com Ozempic. Você tem ouvido falar sobre isso? Isso é só um boato ou realmente a classe médica, as pessoas estão estudando e isso realmente é um quadro que está aumentando após o uso do Ozempic? No meu consultório eu nunca vi essa queixa. Hora nenhuma. O que está acontecendo? Toda medicação que vai para o mercado, ela sofre um pós-venda, né? Então, ela é bastante estudada antes de ir para o mercado. E aí, logo depois da comercialização, o uso é muito maior e aí eles conseguem ver efeitos colaterais que não eram possíveis de ser vistos antes. E aí foi isso que aconteceu. Teve um relato na Irlanda de 3 pacientes que tiveram relatos de pensamento suicida depois de uso de Ozempic. E aí eles foram estudar. Que bom que eles estão estudando, né? Que a gente está olhando para a medicação. Muito melhor que os manipulados, que a gente nunca olha para o que eles estão oferecendo ali. Mas eu acho que é muito importante que a gente faça um tratamento com acompanhamento, né? Eu acredito que as pessoas que fazem um tratamento sem acompanhamento nenhum, sem olhar para questões psicológicas, questões psiquiátricas e emocionais que vão junto com a obesidade, têm maior chance de ter pensamentos depressivos e, quem sabe, até suicidas em uso da medicação. Não pela medicação, mas pelo quadro todo, né? Então, se você está sendo acompanhada, é muito mais fácil de esse efeito colateral não acontecer. Eu acho que o jeito que a notícia foi veiculada mostra como é difícil tratar a obesidade. Por quê? Poxa vida, pela primeira vez em anos a gente está tendo uma medicação que é boa. E aí, eu vejo todos os dias na minha rede social falando, Ozempic Face, Ozempic pensamento suicida, Ozempic tem esse efeito colateral, Ozempic causa aquilo e tudo, né? Esses dias eu vi um relato de uma reportagem de uma paciente que teve muita diarreia usando Ozempic. É um efeito colateral possível, pode acontecer, é raro, mas é possível. E aí a notícia da CNN era, gostaria de nunca ter usado Ozempic. Entre aspas. Precisa da noticiabilidade, né? Não tem necessidade. Não precisa disso. Mas eu acho que a veiculação é muito mais de preconceito de tratamento de obesidade que existe, né? As pessoas... a sociedade é maravilhosa, porque ela cobra que a gente seja perfeito e quando a gente tenta melhorar, ela não aceita que a gente busque os mecanismos, né? Tipo assim, ou você nasceu perfeito ou você tá errado. Melhore, mas não fique melhor do que eu estou neste momento. Não é permitido. Mas esse negócio de medicamento para emagrecer, a gente passa por várias ondas. Eu estou tentando lembrar, assim, eu não vou citar nome, mas na minha família, eu não vou citar porque eu não quero expor ninguém, obviamente, também, né? Mas na minha família era muito comum, foi muito comum o uso de um medicamento, se eu não me engano, chamado Xenical. Xenical teve. Bicho, as pessoas comiam aquilo e tinham que ir rapidamente para o banheiro, porque nada parava no intestino da pessoa. Ainda se usa Xenical? Não, não usa não. Hoje, o que a gente tem para poder tratar a obesidade? É sibutramina, excelente medicação também, muito preconceito em torno dela, mas quando bem usado, para o paciente bem indicado, ótimo, funciona, é ok. Orlistat, que é uma excelente medicação também, mais ou menos parecida com o Xenical, eu chamo Orlistat de meu dedo duro. Porque se você come muito, principalmente muita gordura, ele vai te dedurar lá no banheiro. Entendi, que legal. É o dedo duro. E os análogos do receptor de GLP-1, né, que é a semaglutida, o Ozempic, a liraglutida, que é o Saxenda,
o Trulicity, né, que é a dulaglutida, né? Então, são medicações muito boas para poder tratar a obesidade. Fora essas, a gente tem as medicações que são off-label, que são as medicações que a gente trata a obesidade pensando mais na questão emocional, na questão da ansiedade e no comer, que é mais relacionado às emoções. Eu tenho pacientes, por exemplo, que comem doce quando estão estressadas. Ela não almoça muito, ela não janta muito, ela só come salada, mas ela todos os dias come, sei lá, 10 bombons. Tá muito estressada essa pessoa. A conta não fecha. E aí a gente não adianta dar um remédio para ela que vai tirar a fome. Ela não come por fome. Eu converso muito isso com meus pacientes. Você come por fome ou você come por vontade? É como se fosse uma recompensa, né? E teve uma época também das anfetaminas, né? Na verdade, as anfetaminas... Tá, teve também Teve essa uma época. época de anfetamina. Porque existiam... Anfroperona. Eu não lembro o nome Não existe mais hoje. da medicação, mas as pessoas faziam aqueles formulados, assim, manipulados, né? Aquelas fórmulas que tinham algumas anfetaminas ali e eles, né? Desculpa, tá, doutores do Brasil, mas alguns de vocês já tiveram o apelido de Doutor Caveira, né? Porque vocês emagreciam... Você já ouviu essa expressão? Então não estou viajando aqui não, né? Que a pessoa ia para uma consulta, com 6 meses a pessoa tinha emagrecido 40 quilos, 50 quilos, tomando uma fórmula secreta do Doutor Caveira. Muito efeito colateral, né? E não é com saúde. Tinha demais, né? E acontecia aquele tal do efeito... Só o que é esse efeito sanfona? É aquele negócio que você falou que fica lá no fundinho, né? E que você tenta voltar, né? Eu tenho uma doença crônica, não tem cura. E aí eu opto por tratar ela só de vez em quando. Aí quando eu não trato, ela volta. Óbvio que ela vai voltar. E o efeito sanfona é isso. Não tem nada a ver com medicação. Tem a ver com eu não tratar a doença. Eu tenho obesidade. E aí eu resolvo tratar. Da forma que for. Com medicação, sem medicação, com cirurgia bariátrica, sem cirurgia bariátrica. E eu continuo tratando. Eu paro de tratar. E aí vem o efeito sanfona, que é o reganho de peso. Aí eu começo a tratar de novo. Aí o peso desce. Aí eu paro de tratar, o peso sobe. O efeito sanfona não tem nada a ver com remédio. Nenhuma medicação de obesidade dá efeito sanfona. Isso é muito importante deixar claro, que efeito sanfona vem de não tratar e não de tratar, né? E aí teve a onda dos bariátricos, né? A bariátrica não é uma onda, né? É um tratamento. Também está aí bem alta. Eu tenho a impressão que diminuiu o número, ou as pessoas com quem eu conhecia já fizeram, né? E o meu círculo fechou. Todo mundo já fechou, não tem mais ninguém fazendo. Mas, poxa, tinha um colega de faculdade, tinha 19 anos, 18 anos, foi o primeiro que fez, assim. Bicho, ele era um cepa de um cara de uns 1,90 m, branco, louro, do olho azul, cara lindo, maravilhoso. O cara fez bariátrica, o cara virou um artista de Hollywood, começou a ir pra academia e tudo, tal. 15 anos depois, o cara tá mais pesado do que ele é o que pode acontecer. Antes. A doença crônica não tem cura. Você vê que o ganho de peso dele teve cura, ele curou, mas a doença estava lá. E aí, na hora que ela viu a janelinha de voltar, a obesidade voltou. E o exercício físico ajuda a pessoa a manter nisso aí? Além do benefício de gasto calórico, tem o benefício da adesão ao tratamento. Sim. Exercício físico ajuda aumenta a adesão no tratamento da obesidade? Aumenta, sim. Na questão de hábitos, até a gente fala de hábitos que são globais. O que são hábitos globais? São hábitos que têm a capacidade de melhorar outros, né? Então, eu tenho um hábito... Atividade física é um hábito global. E aí, ela é um hábito global e ela tem capacidade de puxar outros. Então, se eu introduzo atividade física, eu consigo mais facilmente introduzir outros hábitos que também são bons na vida. Então, atividade física é tudo na adesão da tratamento da obesidade. Inclusive, é um dos principais fatores para evitar reganho de peso. As pessoas que se exercitam mais reganham menos peso depois de perder. E você falou do Pilates, da musculação, você usou uma expressão que é exercício físico resistido. Para ganhar músculos. Para ganhar músculo. Então, a ideia, então, é ganho de massa muscular. Músculo é tudo na vida. Que órgão maravilhoso o músculo que a gente tem, porque eles são músculos metabolicamente muito ativos
E eles são importantes, né? Tanto na perda de peso, quanto na manutenção e na possibilidade de vida para nós. Né? A gente vê o processo de envelhecimento agora. É engraçado que essa geração que a gente está agora, a gente está vendo o envelhecimento com um olhar um pouco diferente. As gerações anteriores a nossas, elas não viam o envelhecer do jeito que a gente está vendo, porque as pessoas morriam mais cedo. Também acho. Né? E agora está todo mundo vivendo até os 90 anos, né? Até os 90, 95. E Ou como você quer viver? sobrevivendo, né? E aí, como você quer viver, né? A atividade física e o ganho de músculo te permite viver uma vida com muito maior qualidade na terceira idade. E isso é muito legal. E esse negócio então, exercícios para ganho de força são fundamentais. Desculpa, para ganho de massa muscular. Uhum. Né? Então, musculação e o Pilates que você deu como exemplo, né? E esses suplementos que geralmente as pessoas, quando entram na musculação, aí já começa. Vou tomar um whey. Vou tomar uma creatina. Vou tomar uma maltodextrina. Vou tomar uma palatinose, alguma coisa. Desses mais comuns hoje são whey protein, creatina. Tem mais algum que é A mais BCAA, comum? que o pessoal fala muito, né? E esses negócios engorda? Não. Acontece, o whey protein, ele pode vir na formulação com carboidrato, né, uma quantidade maior de carboidrato, que é o whey concentrado, e pode vir numa formulação com uma menor quantidade de carboidrato, que é o whey isolado. Eu entendo pouco também. Eu acho que é isolado. Me deu branco agora, mas eu acho que é isolado. E aí o isolado tem menor quantidade de carboidrato, então, teoricamente, ele engorda menos, mas nenhum dos dois engorda. A quantidade é irrisória perto de uma dieta, né, de um dia de alimentação normal. Então, o whey não engorda, é essencial para a formação de músculo, desde que você não consiga comer proteína no resto das suas refeições. Né? Então, por exemplo, tem uma continha que a gente consegue fazer com os nutricionistas da quantidade de proteína que você tem que se alimentar no seu dia. Se eu não consigo alcançar essa quantidade por meio de carne, proteína do ovo, leite, tudo, eu vou usar o whey protein. Agora, se eu consigo, para que eu vou ficar sobrecarregando meu corpo com mais proteína, né? Não faz sentido. Então, o whey é um suplemento. Como o próprio nome já diz, ele vem para suplementar uma falta que a gente tem na nossa alimentação. Porque pela dieta, comumente, a gente ingere bem menos proteína do que o carboidrato, Bem né? menos, a nossa dieta Se a gente for separar os alimentos em 3 grandes classes, seriam proteína, carboidrato e gordura, certo? Uhum. Então, é mais... Principalmente brasileiro, né? Ele consome muito mais carboidrato e gordura do que a proteína. Carboidrato é mais ou menos 50% da nossa dieta. É bastante coisa, né? Arroz, pão, macarrão, sopa e tudo, né? Dá bastante. E que no final das contas, lá no processo de digestão, esse carboidrato todo vira aquela glicose que você falou lá no início, né? Sim. Porque glicose não é só açúcar Não. branca refinada, Não. né? Mandioca também é glicose. Eu sempre né? falo para meus Batata. pacientes, mandioca, batata, farofa, arroz, angu, macarrão, bolo, doce, pão, tudo isso vira glicose. Tudo isso vai virar glicose lá no final. Uhum. Então, a pessoa que come ali uma coxa de frango, ou um pedaço de um peito de frango, ou um bife de 50 gramas, 60 gramas, bife de restaurante. Sim. É legal essa pessoa, então, usar o whey protein, né? Idealmente calculado por uma nutricionista, né? Mas na maioria dos casos encaixa. Na maioria dos casos vale a pena tomar o whey. Tem algumas suplementações que você acha que é indispensável para o dia a dia? Assim, Não tem nenhuma que é indispensável. essas da moda, a gente tem ômega 3, coenzima Q10, creatina, whey protein. Tá, o ômega 3, ele é bem interessante de ser usado, sim. Pode ajudar na melhor distribuição do perfil lipídico, mas é um ajuste muito fino. Então, não adianta eu ter um colesterol de 250, 300 e achar que eu vou resolver com o ômega 3, né? Então, é um plus, é um suplemento. Ele não vai entrar sozinho para poder resolver problema nenhum. Sobre o ômega 3, especificamente falando, a dose recomendada diária ela é muito mais alta do que é comercializado no Brasil. Então, dos comprimidos que a gente tem aqui no Brasil, é coisa de tomar 9 comprimidos por dia. Fica caríssimo.
de tomar ômega 3 na dose que é recomendada para poder melhorar o perfil lipídico. Isso a gente tá falando diário, né? Diário. Fica muito caro. Coenzima Q10. Coenzima Q10 só funciona para uma coisa, que é para melhorar dor muscular em quem tem miopatia por estatina. Um efeito colateral raríssimo de uma medicação que é muito usada. Então, o coenzima Q10 tem um uso muito restrito. Apesar de ser muito prescrita, né? Muito famosa, né? E nem barato assim também. Não, xixi caro. Você vai, né? Você vai encarecendo sua urina, né? É verdade. Gostoso. Olha lá no vaso e falou. E aí tem a creatina também, A creatina, que tá super na moda. A creatina é muito legal. Ela tem a capacidade de aumentar a força muscular, né? Ela aumenta a nossa capacidade de evoluir no exercício, né? Não é para iniciante, mas é muito legal usar creatina, sim. Lá vai, né, Cláudia? Vou contar pra sua mãe, Você tá? pediu Uber? Ainda não, mas eu vou pedir que eu não também. Então a gente falou de ômega 3, Q10, creatina e do whey protein, né? Que são, acho que, São os mais. são os mais falados hoje, assim, né? Que eu vejo. Tem a galera da maromba que tem uns que são muito específicos, né? Tipo, palatinose, uns carboidratos de rápida absorção e tudo. Mas, no geral, você acha que as pessoas estão mais preocupadas em ficar melhor de saúde, em se proporcionar uma saúde melhor? Ou, na sua visão, as pessoas estão cada vez mais desleixadas com a saúde? Eu acho essa pergunta muito difícil, para te falar a verdade. A gente acaba vivendo numa bolha, né? Assim, a gente vive o nosso mundo, né? O que eu vejo no consultório são pessoas que estão buscando. Minha bolha é de quem foi lá, né? Buscar e tentar melhorar. Então, a minha bolha é de quem está tentando melhorar. O que eu consigo perceber é que quem cuida vive uma vida muito melhor mesmo, né? Quando a gente fala ali de chegar perto dos 50, dos 55 anos, quem cuidou ao longo de muitos anos chegou, né, perto da terceira idade em condições de vida muito melhores. E eu não falo só em corpo, não. Eu falo em autoestima, falo em relação com outras pessoas. Então, o que eu vejo é isso. Mas a minha bolha são de pessoas que estão sempre tentando melhorar. É legal, eu gosto. E as pessoas hoje, essas que te procuram mais por estética ou por preocupação com a saúde em geral? Elas procuram pelas duas coisas. Tem um perfil das pessoas mais jovens, e aí, a não ser que seja um quadro muito dramático, de uma obesidade bem mais grave, que já está com repercussão, né, na saúde e tudo, elas procuram por estética, o que é super válido, super digno e que legal que elas estão procurando. Ótimo, inclusive. Estética é algo muito importante, né? Nossa autoestima, ela impacta na nossa vida também. E aí, o polo das pessoas mais idosas, elas procuram mais com preocupação de saúde, sabe? Então, eu vejo esses dois polos. As pessoas mais jovens procuram por estética e as pessoas mais idosas procuram por saúde. E ter estética não é vaidade, né? Não. É muito diferente, né? Não. Muito distante. Vaidade de estética, Não, acho que poxa são vida. duas coisas que são muito distantes. Assim, a gente tem um corpo nessa terra, né? E esse corpo tem que levar a gente para viver nossa vida e levar a gente para todos os lugares que a gente quer e que precisa ir e levar a gente por muitos anos. Então, que bom que a gente quer cuidar bem dele, né? Estética é muito importante. Não vejo problema nenhum. Poxa, quero ir pra praia e ter um corpo onde eu fique bem mais à vontade, né? Que eu fique bem, eu acho que é justo. Sim. Né? Não eu quero é usar aquela roupa narcisismo, não é bonita. vaidade, não é nada disso, não. Não é não. É o único corpo que a gente tem que cuidar bem dele. É verdade. E hoje você faz o que da sua vida de bons hábitos, assim? O que você tem praticado? Poxa vida, hoje exatamente que a gente está conversando, eu estou numa luta interna para correr. Você está aprendendo a correr? Tô. Que legal. É algo que eu queria fazer há muito tempo, já consegui fazer há muitos anos atrás, mas agora eu decidi que é a minha prioridade. Então, eu meio que deixei tudo de lado e eu tô fazendo só isso. Porque tá me demandando muito tempo, né?
Eu vou para academia, eu fico bastante tempo na esteira, ou se não eu vou para a rua, eu fico bastante tempo correndo, e aí intercalo corrida com caminhada, porque eu não consigo fazer muito tempo ainda. E aí eu tô nessa luta agora. Como que é esse processo de aprender a correr? Tem uns intervalados, assim? Tem. Como é que foi sua primeira semana, seu primeiro mês aí? Como é que foi essa fase de adaptação com a corrida? E foi bem gostosa, pra te falar a verdade. Eu tô indo sem pressão. Eu coloquei metas pequenininhas pra mim. Acho que isso é um bom jeito de alcançar bons hábitos e alcançar metas grandes, é você dividir a meta em metas pequenininhas. Então, eu dividi pequenas metas pra mim. E eu tô seguindo elas bem à risca e tô indo bem devagarzinho, porque eu sei que esse é o único corpo que eu tenho e eu não quero parar, então eu não quero machucar, sabe? Aí eu tô indo bem devagarzinho e tá sendo muito gostoso. Não o resultado tá sendo sensacional, mas o gostoso da sensação do exercício, né? Eu acho que o exercício aeróbico, ele tem uma capacidade de dar uma sensação gostosa no nosso corpo que a musculação não tem. Então eu tô curtindo muito isso agora. E qual que é a sua grande meta aí da corrida? A minha grande meta? Correr os 21 quilômetros do Rio de Janeiro. Já pensou isso aí? Meia maratona de Boston. Não, nós estamos falando de 5 anos. Que isso? É muito tempo. Então você é muito disciplinado, você dividiu. Não adianta, eu preciso preparar meu corpo, né? Eu tenho que fortalecer muito, tenho que alongar. Meu tendão tem que estar preparado para poder receber a sobrecarga, né? Evoluir devagarzinho. Então hoje você está fazendo corrida, basicamente. Musculação, pilates. Não, é musculação para poder preparar para a corrida. Você faz musculação. Uhum. E você faz musculação com foco em força física? Você... em força. Em força, sim. Preparar meu joelho, preparar o pé. Você acredita que tem exercício para força do pé? Não sabia. Pois tem. Não sabia. Faz todo dia. Que legal. Eu só conheço aquele da panturrilha, que usa o pé assim, que você fica... Não é isso não. É um que você faz só com o dedinho assim, aí tem um que você fica num pé só e vai girando o outro. Que legal, cara. Não sabia. Uhum. Que massa. Eu tô gostando bastante. E você tem feito isso à noite, né? Tem feito à noite. Eu gosto de fazer exercício de manhã, mas tem ficado muito corrido na minha rotina, então tô deixando mais para poder fazer no fim do dia. Te atrapalha dormir? Não me atrapalha não. Nem de manhã, nem de noite. Atrapalha de manhã porque eu preciso acordar mais cedo, mas se eu faço exercício à noite, como eu tenho feito por causa de horário, o exercício à noite ele me agita muito. Até que sei lá, adrenalina, nem sei se é adrenalina, mas até que aquela euforia abaixa, dessa, né? eu demoro um pouquinho mais para relaxar assim quando eu faço exercício à noite. Até que eu vou bem tranquilo. Né? Eu não gosto de fazer exercício tarde, não. 8 da noite, 9 da noite, não é muito meu perfil. Mas se precisar, eu faço. Melhor fazer alguma hora do que hora nenhuma, né? Entendi. Bom, eu acho que a gente falou de quase tudo. Tem alguma coisa que você acha que é relevante, que a gente não falou? Acho que não. Acho que falamos de muita coisa, né? Acho que a gente falou de até mais coisa do que tá aqui. Que bom. Falamos de muita coisa. Então eu vou finalizar. Beleza? Pois bem, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio com a doutora Flávia Sabioni. Se vocês quiserem acompanhar o que a doutora Flávia Sabioni faz nas redes sociais, vou pedir o nosso editor para colocar aqui na descrição o link do Instagram dela. Ela é bem ativa nas redes sociais, ela abre caixinha de perguntas, então vocês podem mandar perguntas na caixinha dela, só lembrando que caixinha de pergunta de médico não é consulta, viu, pessoal? Se vocês precisarem, vocês têm que marcar uma consulta, e aí para marcar consulta com ela, vai no perfil dela, que vai ter um link, que vai falar com a secretária, com o pessoal da clínica, para marcar uma consulta com ela, tá bem? Muitíssimo obrigado. Saiu lá de Ubá, na verdade saiu do Rio de Janeiro, porque você está de férias, né, pessoal? Ela está de férias. Obrigado por você ter vindo até Ipatinga, tá? Obrigada, Manda Vitor, um foi um abraço lá prazer. para sua irmã, sua mãe, sua família, tá bom? Pode Muito deixar. obrigado. Obrigada, foi um prazer. Senhoras e senhores, até o próximo Papo V2, o podcast da V2 Marketing para a Internet. Abraço.